Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Vamos hoje falar do capítulo 16 de Juízes, encerrando a exposição dos capítulos. E amanhã nós vamos dar sequência, mas tirando algumas lições práticas e também teológicas. Nós vamos amanhã fazer a aplicação desse texto todo de Sansão. Vamos ver a questão teológica. Vamos tirar algumas lições da teologia aqui e algumas lições práticas para a nossa vivência. Então, a vida de Sansão vai nos ensinar também no nosso dia a dia. Senão não teria sentido estudar a palavra de Deus, não teria sentido a gente estudar a Bíblia. Então, vamos orar agora para que Deus nos abençoe. Bondoso Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é o nosso mapa, é a nossa bússola, e nós rogamos que a tua graça seja sobre nós, que o teu amor seja derramado abundantemente sobre as nossas vidas, sobre os lares, que peste nenhuma chega nestes lares, Senhor. Livra o teu povo do mal, dê saúde física, emocional, saúde espiritual. Proteja, Senhor Deus, a todos nós, aqueles que trabalham na área da saúde, e que essa história de Sansão também possa nos ajudar a vivermos confiantemente em Ti. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, agora nós estamos estudando a série de Sansão, parte 4. Já estamos na parte 4 e vamos encerrar com a parte 5 amanhã. E hoje o capítulo 16... nós aprendemos que Sansão está novamente flertando com o desastre. Sansão que podia dar uma guinada agora, que podia mudar o seu ritmo de vida, depois de ter tido sucesso, mesmo com a traição das mulheres lá de trás. Ele não, ele em vez de fazer isso, ele vem brincar com o inimigo. Ele não o faz, pelo contrário, a sua história muda de mal a pior, de uma hora para outra. Não estava legal agora? Veja bem, estava tudo legal até aqui no capítulo 15. Ele conseguiu botar fogo no trigal, conseguiu botar fogo nas vinhas, nas oliveiras, nos celeiros. Ele conseguiu tudo isso, matou mais 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele entendeu que foi Deus que fez tudo isso, pediu água para Deus porque ele estava cansado, Deus o deu. Sabe o que o miserável do Sansão foi fazer? Primeiro verso do capítulo 16 fala que ele abandonou Deus, abandonou todo o seu povo e foi para Gaza, na casa de uma prostituta. Ele foi para a zona de baixas meretrizes. Esse era Sansão. O problema dele era seríssimo. Então, em vez dele fazer um culto de gratidão por Deus tê-lo abençoado o povo, os filisteus, não. Ele foi para um prostíbulo, diz o versículo 1 do capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Amado e querido irmão, o problema do Sansão são mulheres fatais na vida dele. Ele era um indivíduo que a história mostra que agora vai de mal a pior. Ele vai para Gaza e os filisteus não haviam esquecido o que ele fez. Ele pôs fogo na plantação dos filisteus e matou mais de 1000 com uma cajada de jumento. Então, os filisteus esqueceram? Não. O que os filisteus fizeram? Ficaram sabendo que Sansão estava em Gaza, na casa da prostituta. O que os filisteus fizeram? Levaram o exército inteiro, cercaram Gaza e ficaram até o amanhecer esperando Sansão sair para eles matarem Sansão. Aí Sansão já estava provavelmente satisfeito com os carinhos da prostituta. Ele decidiu ir embora por volta da meia-noite. Ele já estava satisfeito com aqueles charmes
da prostituta. Então o que ele fez? Ele foi meia-noite embora. Eu não sei, a Bíblia não explica e nós não devemos ficar inventando, né? Se a Bíblia não informa, por que nós queremos inventar? A Bíblia não fala, mas nós não sabemos como Sansão, olha o que ele fez. Ele à meia-noite, ele saiu, arrancou o portão da cidade, arrancou os batentes da cidade. Sansão levou a tranca do portão. Sansão botou tudo aquilo nos ombros e andou 60 quilômetros para o morro. Ele levou aquilo tudo para o morro. Então foi uma situação de força. Ele de fato sabia que ele era forte, que ele era um homem que resolvia tudo no braço. Eu sei que você já ouviu dizer que tem pessoas que querem resolver tudo com a sua força, tudo com o seu projeto de vida, tudo com sua emoção, tudo com... E ainda tem pessoas que falam assim, não, eu resolvo mesmo no braço, eu não deixo de falar mesmo. Gente, isso é coisa de Sansão, para com isso, é Deus é que cuida de nós. Deus é que vinga a nossa vingança, Deus é que dá a nossa saúde, Deus é que nos dá trabalho, Deus é que nos livra do mal, Deus é que nos protege, Deus é que cuida de nós. Mas Sansão não, ele queria levar tudo a ferro e fogo. Então agora ele está no morro e ele consegue ficar num lugar chamado... uma fresta, uma gruta no Monte Hermon. E ele foi para lá, e quando ele chegou lá, ele não sabia, é claro que ele sabia, que os filisteus viriam atrás dele. E é curioso que a Bíblia nos fala que ele, depois que ele estava fugido, depois que ele foi embora, depois que ele largou Gaza, diz a palavra de Deus que ele foi para um monte, ficou escondido numa rocha chamada Etã. O verso 8 é que fala que ele desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Era um esconderijo. Ele era muito forte, mas quando a coisa apertava, ele, perna para quem tem. Não tem ninguém tão forte assim, né? E o que aconteceu? Os filisteus foram lá para a cidade deles e falaram para os judeus. Olha, nós viemos aqui. E eles falaram, mas o que vocês vieram fazer aqui? Nós somos subservientes a vocês, nós obedecemos a vocês, filisteus, nós pagamos tributos para vocês, filisteus, nós cumprimos a lei de vocês, filisteus. O que vocês vieram fazer aqui? Aí eles falaram, nós viemos aqui buscar Sansão, porque o Sansão fez isso e isso conosco, e nós viemos vingar, nós viemos buscar Sansão e vamos fazer com ele o que ele fez conosco. O povo judeu, ao invés de ficar do lado de Sansão, também não entendia nada que Deus estava fazendo. O povo foi lá na gruta, pegou Sansão, conversou com Sansão, que ele era muito forte, ele aceitou eles amarrarem Sansão, e eles levaram Sansão amarrado para os filisteus. Eles fizeram isso. Amados e queridos, quando nós olhamos tudo isso, os filisteus, eles agora, depois de tudo isso que nós vimos, agora Sansão, ele vai aqui no capítulo 16, fala que no versículo 4, ele se afeiçoou, ele ficou apaixonado por uma mulher chamada Dalila, e essa mulher chamada Dalila, agora chegou a vez dela. Olha só como a Bíblia fala, e nós já estamos caminhando para o final, isso aqui é vapt-vupt mesmo. Então agora é a vez da paixão por Dalila, outra mulher. Qual que é a identidade de Dalila? A gente não sabe se ela era judia, não sabe se ela era israelita, né? Ou se ela era filisteia. A Bíblia não informa também. Mas agora o desastre veio flertar com Sansão. Sansão se apaixona novamente. Os líderes filisteus eram 5. Cada um chegou para Dalila e falou assim, Dalila, você está com Sansão, não tô? Não tá? Tô. Então, nós queremos te pedir um favor, porque ele matou 1000. Ele
pôs fogo nos nossos trigais, ele acabou com a nossa plantação, ele está fazendo um desaforo tremendo conosco, Dalila. Então nós precisamos da sua ajuda. Sansão tem força demais, a gente não consegue vencer Sansão, a gente não consegue destruir Sansão, derrubar Sansão. Aí eles falaram, nós vamos te dar 1.100 ciclos, se você descobrir da onde vem a força de Sansão. E Dalila chegou para Sansão, que ela ia ganhar 5.500 ciclos, né? Porque eram 5 líderes dos filisteus. Chegou para Sansão e falou, Sansão, meu amorzinho, eu te amo demais, me dê uma prova de amor que você me ama, me conta da onde vem a sua força, meu amor. E pra que ela falou isso? Sansão já estava acostumado a mentir, mentiu para ela. E ele pegou, falou para ela, ele falou para ela 3 mentiras e na 4ª vez ele falou a verdade. Ele a enganou dizendo que a sua força estava no seu cabelo. E se pegasse 7 tendões frescos e o amarrasse, ele seria subjugado. Ela fez rapidinho. A hora que ele estava dormindo, ela chamou os filisteus vieram, ele se desatou dos tendões novos e ele conseguiu então sair dessa situação. E ele novamente teve que enfrentar Dalila chorando. Ai, meu amor, você me enganou. Como que você mentiu para mim? Eu sou tão fiel a você. Aí ela com as suas carícias, com seus beijos, com seus abraços, com a sua sedução, ele pegou, contou para ela a 2ª vez, mentindo de novo. Se me amarrar com 7 cordas novas, eu vou ser subjugado. Aí fizeram do mesmo jeito, ele conseguiu se libertar. 3ª mentira, depois que ela foi e o assediou novamente. Se teceres 7 tranças na minha cabeça, com 7 tiras de couro, serei subjugado. Aí assim foi novamente. Finalizando, Dalila, pedindo provas de amor para Sansão, ela o acariciava, ao mesmo tempo ela dizia que ele não a amava, ela reclamava que Sansão estava zombando dela, ela reclamava que Sansão estava importunando, molestando, e assim ela o fazia o tempo todo reclamando dele. Gente, não tem nada pior no mundo do que uma pessoa ficar na sua cabeça diuturnamente. E aí ele não suportou. A 4ª resposta, ele disse para ela, nunca subiu navalha na minha cabeça. E se eu perder os cabelos, eu serei subjugado. E de fato, ela raspou a cabeça dele e ele foi capturado pelos filisteus e passaram a subjugá-lo. E a primeira coisa que eles fizeram, vazaram os olhos de Sansão. Sansão ficou cego, arrancaram os olhos de Sansão. Sansão, além de estar cego, enfermo, se recuperando fisicamente, né? Porque ele estava sem os olhos furados. Eles amarraram esse Sansão com 2 cadeiras de bronze, a Bíblia fala. E aí esse Sansão, o que ele fez? Ele viu que os filisteus estavam tão felizes de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. Eles estavam tão felizes com Dagon, porque Dagon deu a vitória para os filisteus. Dagon venceu o Deus de Israel, Dagon venceu o Deus dos judeus, Dagon venceu o Deus de Sansão. E eles estavam então alegres, felizes, em festa, bebendo, comendo. E lá pelas tantas horas eles já tinham tomado bastante. Eles falaram assim, vai buscar Sansão lá, o ceguinho, para a gente zombar dele, para ele fazer graça para nós, porque ele não enxerga, ele vai ficar dando trombada aqui nos outros, e nós vamos rir bastante dele, ele é o bobo da corte agora. Então foi lá dentro buscar o Sansão, e Sansão preso, só que ninguém percebeu que o cabelo dele já estava crescendo, e o cabelo dele cresceu, e nem ele sabia da força que ele tinha.
E aí o que aconteceu? Diz o seguinte, os filisteus: está preso aquele que desafiava o nosso inimigo. Está preso aquele que desafiava o nosso Deus. Está preso aquele que desafiava o nosso povo. Está preso aquele destruidor de celeiros. Está preso aquele destruidor da nossa cidade. Está preso aquele multiplicador de mortos. Está preso aquele destruidor de filisteus. Ele está preso. E aí, quando eles trouxeram Sansão para se alegrarem com Sansão, Sansão pediu a Deus. Olha só, agora ele pede a Deus. Ele estava na desgraça, preso. Ele fala para Deus: Senhor Deus, me dê força. Eu preciso que o Senhor me dê força e que eu vingue pelo menos um dos meus olhos. Eu quero morrer junto com esses filisteus todos. Ele pôs a mão de um lado, a mão direita de um lado na coluna que sustentava o templo, na mão esquerda outra coluna que sustentava o outro templo, e ele, pegando aquelas colunas, aquela base, diz o texto que o salão estava cheio de gente, e também nas galerias apinhadas de gente de toda sorte. Ele veio e com a força que Deus lhe deu, ele derribou o templo e ele morreu junto com os filisteus. E diz a Bíblia que quando ele morreu, ele matou mais gente na sua morte do que toda a sua vida. Sabe, meus amados irmãos, quando a gente olha a vida de Sansão, já terminou o capítulo 16 e eu estou indo para o final. Nós precisamos verificar algumas coisas. E como nós não queremos, eu já disse para vocês, eu não sou o reverendo Hernandes Dias, eu não sou o reverendo Caio Fábio, eu não sou Nicodemos, e se eu falar muito aqui, vocês vão sair da live. Então eu não vou fazer isso, eu vou terminar já. Mas eu quero só chamar a sua atenção, porque amanhã nós não vamos estudar o capítulo 13 até o 16. Não vamos. Nós vamos fazer o apanhado de tudo, tirar lições para nós, aplicar essa história na nossa vida, verificar as consequências teológicas e levantar tudo que a gente precisa dessa questão de Sansão. Eu gostaria que amanhã, às 18h30, você estivesse conosco, que amanhã encerraremos com as aplicações práticas e teológicas para o nosso crescimento. Eu vou falar amanhã que o povo sofria e não orava, que Deus agiu por iniciativa própria, que não viemos por acidente, o status que Deus te deu, nós não podemos jogar fora, nós temos características específicas e nós não devemos nos contaminar na desobediência aos pais, nós não devemos nos contaminar na desobediência a Deus, e nós temos que entender que ele era nazireu e ele se contaminava. Nós não vivemos para nós vivemos para aquele que nos trouxe. Viver para a vida e o prazer da carne, nós vivemos a felicidade desse mundo, nós não sabemos o que é felicidade com Deus, e nós estamos no trilho errado. Nós temos as nossas fraquezas. Sansão tinha as mulheres, casamentos, traições, prostitutas, assassinato, destruição da natureza, plantações, animais. Ele destruiu tudo isso, ficou cego, sem saber a razão para que veio nesse mundo. Morreu, porque ele apelou para Deus, e Deus lhe deu a última chance. Deus cumpriu o projeto que ele tinha de vingar contra os filisteus, a despeito desse homem bruto, que não obedeceu a Deus. Então não adianta, se Deus quiser te usar, ele vai te usar, independente de você querer ou não, Deus vai te usar. Não se preocupe se você conhecer algum Sansãozinho por aí, Deus faz o papel que ele projetou para esse Sansãozinho, e ele não abre mão disso. Amanhã veremos isso tudo mais a miúde, e que Deus te abençoe. Um beijo grande para você de longe, um abraço para você de longe, o sorriso de longe,
Que Deus o abençoe. Até amanhã às 18h30.